Bom, pessoal, muito bem, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês vão estar assistindo isso, estou compartilhando aí minha tela com vocês, vou vir para os slides aqui, é só para fazer algumas orientações em relação às apresentações, que eu sei que algumas dúvidas vão surgir, né? Então, basicamente, eu vou deixar esse slide disponível, vocês podem tirar qualquer dúvida depois, tá? Então, só para esclarecer em relação às datas, em relação a todos os procedimentos que vocês precisam observar. Primeiro ponto, para quem está no estágio interno, né, na modalidade do interno, como a gente avisa, e costuma dizer, é interessante lembrar desses detalhes. Então, ainda falta uma segunda etapa, vocês fizeram todos os lançamentos, o fechamento das demonstrações, agora a gente vai para uma parte de análise, então tem que observar bem essa análise e fazer todos os cálculos antes de montar o relatório, obviamente. O que é a análise das demonstrações, como é feito os cálculos, todo o procedimento, as fórmulas, inclusive, tem vídeos anteriores aqui, é só voltar algumas aulas ali na parte de análise, vocês vão ver que eu já gravei sobre isso, tá? E lá eu dou vários exemplos, usando todas as fórmulas e tentando ajudar vocês na interpretação desses índices todos aqui. Esse seria o item 2 da parte 2, né, que é justamente a análise. E aí ali no final eu coloquei que a gente tem um relatório final da empresa e a própria banca, que seria o seminário, as apresentações. Como é que vai funcionar, então, essa ideia do relatório para vocês que estão no estágio interno? Basicamente, vocês vão precisar de uma capa, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Aqui são sugestões, tá? Então é interessante você entender que essa estrutura mínima é uma sugestão para você poder se orientar. Em relação às páginas, parágrafos, isso vai depender de como vocês vão construir. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, né? Tem um detalhe ou outro. Ah, então são só sugestões, que é o mesmo que eu usei de sugestão lá quando vocês fizeram o trabalho do departamento pessoal. Lembra, vocês estão fazendo uma estrutura acadêmica, então tem que ter a referência, tem que ter uma estruturação, tem que ter o respeito ali pelas normas e etc, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso na prática. A capa é a identificação de vocês, identifica a disciplina, identifica a data, faz todos os elementos certinho. O sumário, como eu estou dizendo, é opcional, caso vocês queiram adicionar. E na introdução, o que eu coloco? Você precisa falar um pouquinho sobre a empresa, você precisa falar um pouquinho sobre o negócio da empresa, o que ela executa, né? Lembra que no estágio interno vocês desenvolveram aí as empresas desde o começo, e você já tem, na verdade, essas informações lá do estágio do estágio 1, que a gente chama, né? Que seria o semestre passado, normalmente. Então, basicamente, resgata lá toda a sua ideia original, a missão, visão, valores e etc., e traz isso para cá, para a gente poder reunir todas essas informações. E aí depois fala um pouquinho sobre o que são essas demonstrações que vocês vão apresentar, que basicamente a hora que vocês assistirem a aula anterior, quem não viu ainda, vai ver que é o balanço patrimonial e a DRE em resumo. Dá para adicionar também uma análise do fluxo de caixa, alguma coisa nesse sentido que vocês queiram, até a própria DMPL, se vocês acharem interessante. Traz as demonstrações para você ilustrar na hora de fazer os cálculos, tá? E comenta um pouquinho sobre isso. Então, usa ali de referência um livro, usa ali de referência algum artigo que você queira, citando aquele autor na medida do possível, combinando com o texto que vocês estão escrevendo. Na introdução é basicamente isso, é dizer o que é a empresa, o que são essas demonstrações, né, para que serve então um balanço patrimonial, para que serve uma DRE, e dizer justamente qual que é a importância ou a relevância, ou o que eu posso aprender com uma análise de demonstrações. No desenvolvimento, que é esse item 2, o que eu sugiro que vocês coloquem? As análises com os cálculos, que seriam aquelas fórmulas. Vocês vão fazer, por exemplo, no Excel, pega todas as tabelas, as planilhas que vocês vão criando, joga isso para o Word depois, formata bonitinho, né, no formato de tabela mesmo, ou quadro, se for o caso, né, e usa essas informações para poder explicar um pouquinho melhor o que são esses resultados. Então, faz todo o processo matemático, escreve o resultado final, deixa isso em evidência, utiliza ali de um negrito, utiliza ali de um destaque, e justamente a partir desse destaque que você vai dar, escreve a sua interpretação. Então, se na interpretação de determinado índice, enfim, de determinado valor que você achou, você está usando algum autor, traz esse autor ali também, segundo o autor, cita ele certinho, bonitinho. Não está usando nenhum autor, cita o que você entendeu, o que aquilo significa, mas não esquece de trazer essas referências para eu saber de onde é que vocês estão buscando esse conteúdo, tá? Apesar dos cálculos serem todos de vocês, às vezes a interpretação vocês vão buscar alguma fonte, né? Tentar entender um pouquinho melhor e eu preciso saber de onde é que vocês estão tirando essa fonte de informação, tá? Então o desenvolvimento nada mais é do que isso. Seria ele como se fosse o item 1 e item 2, né? E no 2 eu quero que vocês apresentem justamente esses cálculos e a interpretação. Nas considerações finais, seria basicamente para você sugerir ali, apresentando alguns resultados,
sugerindo eventualmente melhorias, como faz, por exemplo, o pessoal do estágio externo ou convalidado, sugerir alguns pontos principais do que você observou, quais são os índices mais relevantes, trazer um resumo final, justamente para concluir o seu raciocínio. E as referências seriam, então, para aquela estruturação de trabalho científico mesmo, com todos os links, a citação daquele material que você usou anteriormente, usa também para poder colocar dentro da referência final. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que alguém entrou. Tudo bem, Rose? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Joia. Eu estou só terminando a apresentação em relação aos relatórios. Se me dá 2 minutinhos, eu já venho contigo aqui, pode ser? Pode até ficar aí e acompanhar, se você quiser, que vai ser sobre a parte da gravação daí. Ok, então, obrigada. Tá. Então, aqui, nas referências, se vocês utilizarem um material como um texto, um livro, um artigo, ou qualquer coisa, tem que trazer o link, se usar da biblioteca digital, se trouxer material, às vezes, impresso que vocês tenham, é interessante que vocês coloquem aqui também. Mas seria mais ou menos essa estrutura mínima. Se passar um pouquinho desse número de páginas que eu estou citando aqui, se ficar um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Isso aqui é só uma sugestão do modelo de relatório, que na verdade é o modelo que vocês vêm fazendo praticamente todos os trabalhos acadêmicos, tá? Em relação às bancas, então, para quem está na modalidade do interno, como é que vai ser essa apresentação que a gente está chamando de seminário? Vocês vão ter um tempo de vídeo entre 5 até 15 minutos. É claro que a gente tem um nível de tolerância. Então, a ideia é que seja um vídeo de 10 minutos. E 10 minutos, se vocês repararem, é bastante tempo para você falar sobre bastante coisa, né? Por isso que é importante organizar primeiro as ideias, e aí aqui eu dou algumas sugestões para vocês de roteiro, de outras coisas que eu já vou falar. Mas seria mais ou menos isso, entre 5 e 15 minutos, para não ficar aquela coisa também muito extensa, meia hora falando sobre aquele assunto, e às vezes não desenvolve tão bem, ou fica muito tempo, ou fica muito pouco tempo, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Não é que se passar de 15 minutos, vocês estão reprovados. Não tem nada disso. Se ficar menos que 5 minutos, você tem que ser muito bom naquilo que você está apresentando também. Porque falar tudo isso muito rápido, não aprofundar em nada, não explicar nada, significa que você está fugindo do assunto. Só quer passar rapidinho para poder dizer que concluiu. Então, a ideia não é essa. É que vocês possam dialogar como se vocês estivessem fazendo essa apresentação para um cliente, como se vocês estivessem fazendo essa apresentação presencialmente para nossos professores, ou, enfim, né, tendo esse contato, treinar exatamente essa parte, tá? Então, só para deixar claro, entre 5 e 15 minutos para a gente ter esse nível de tolerância. Ah, professor, o meu ficou 15 minutos e 50 segundos, ficou 16 minutos. Tudo bem, não tem problema. Tá? Inclusive, se passar um pouco mais que isso, também não tem problema, desde que você consiga organizar as suas ideias e fazer o raciocínio, tá? Qualquer dúvida, vocês vão poder me perguntar, poder tirar as dúvidas aí na hora da gravação, até depois. O envio desse vídeo, para quando que ficou? Junto com o relatório por escrito, que é esse que eu acabei de explicar. Então, dia 29 de junho, vocês têm esse limite, que seria a data da entrega do relatório final. O relatório ele tem que ser por escrito, naquela formatação que a gente já comentou, né, na estruturação mínima ali, e é até o dia 29, justamente para dar tempo da gente fazer as correções finais ali para o fechamento do semestre. Então, nesse momento, vocês já estão no fechamento dos lançamentos, já fizeram todas as análises, já fizeram isso por escrito, gravaram o vídeo e vão mandar tudo junto na mesma data. O dia da entrega do relatório por escrito vai ser o dia da entrega desse vídeo de apresentação, tá? Aí eu dei algumas sugestões aqui. Gravar no próprio Google Meet, que é como eu faço aqui, por exemplo, com essas aulas de vocês. Você cria um link facinho, se estiver precisando de ajuda é só me avisar. Pode usar outro programa? Pode, não tem problema. Pode gravar no celular? Pode. Eu recomendo o uso de computador porque é interessante que vocês preparem alguns slides para ajudar num roteiro de apresentação. Que aí você organiza as ideias, consegue sentir ali o que você está falando. É claro que a ideia do slide é para ajudar vocês na apresentação, não é para vir com 10, 15, 20, 30 slides ali e ficar só fazendo a leitura desse material, tá? Porque isso a gente já vai ler no trabalho escrito. Resume o que você escreveu no trabalho, traz para os slides as principais ideias, comenta, vai fazendo ponto a ponto, traz as fórmulas, os cálculos, o que você interpretou, esse tipo de coisa que eu quero. Que é justamente que vocês desenvolvam a habilidade de falar sobre o assunto.
A mesma linha de raciocínio do relatório escrito significa tudo aquilo que você colocou lá é o que você pode usar na sua apresentação. Então, se você tiver qualquer diagrama, qualquer ideia, qualquer coisa que você vai usar na sua apresentação para ilustrar um raciocínio, né, para demonstrar melhor ali uma coisa, é interessante que isso esteja colocado no trabalho escrito também, tá? É de lá que você tira a sua apresentação, é só isso. E usar os exemplos práticos, a experiência do dia a dia, justamente para vocês poderem mostrar um pouquinho de como é que foi, né? O que vocês aprenderam, o que vocês entenderam, o que isso ajudou, contribuiu aí no desenvolvimento acadêmico de vocês, na vida acadêmica e nessa preparação para o mercado de trabalho, tá? Eu sei que alguns já atuam na área, já têm experiência, outros nem tanto, mas a ideia é justamente essa, a gente poder nivelar, quem precisa aprender um pouquinho mais aprende, quem precisa revisar algumas coisas revisa outras, e assim a gente consegue evoluir, tá bom? Então, resumindo, para a modalidade do interno é isso. A parte das bancas fecha, né? Gravou o vídeo, enviou o vídeo, mandou lá o link ou a própria gravação, já vai conseguir fechar aí a disciplina tranquilamente, tá? E aí a gente vai avaliar, né? Fazer toda a revisão desse material, do trabalho escrito e do vídeo, e isso vai compor a terceira nota de vocês, tá bom? Em relação à modalidade do externo e convalidado, eu vou falar só sobre a última parte, que é a apresentação. O mesmo raciocínio, porque o externo e o convalidado, o pessoal já fez os relatórios, né? A data era outra, então já foi entregue. Vocês vão usar esse relatório. Se precisar modificar alguma coisa, revisar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, também não tem problema, desde que isso venha numa nova versão do relatório por escrito. Professor, mas eu preciso mexer? Se foi anotado na sua correção, junto com a sua nota, dá uma olhadinha lá na correção que eu fiz, olha, observa, se eu pontuei alguma coisa além disso que eu vou falar aqui agora, faz as correções e envia novamente. Se eu não pontuei nada em específico, quer dizer que está tranquilo, dá para você levar isso para a apresentação. E aí o detalhe é, a data de envio vai ser a mesma do pessoal do estágio interno, que é quando a gente fecha a disciplina, né, para vocês no caso, dia 29 de junho, tempo de vídeo, mesma coisa, de 5 até 15 minutos, para não ficar muito extenso. Qual que é a estrutura, professor, que eu vou usar? A mesma estrutura do estágio, do relatório escrito que você fez. Basicamente isso. Né? Então, pega lá toda aquela estrutura e aí eu recomendei para vários, nas correções que eu fiz, que vocês apresentassem alguns exemplos práticos, né, da experiência de vocês mesmos. Então, pega um caso ou outro ali, uns 2, 3 exemplos, traz isso para a sua apresentação no seu slide, se você estiver usando, cita, justamente porque a diferença é que aqui vocês não teriam análise, né, dessas demonstrações. Deixa eu até tirar isso aqui para não confundir a cabeça. Que aqui no externo, no convalidado, na verdade, vocês não fazem análise das demonstrações em si, vocês fazem sugestões de melhoria, né? E essa sugestão vai ser nada mais, nada menos do que o seu aprendizado em relação àquilo que você já vem executando profissionalmente, que está tendo contato com aquilo. Tá. Então, pode gravar no Google Meet, pode preparar os slides, se não quiser, não tem problema, não é obrigatório, eu só recomendo porque isso facilita a linha de raciocínio. A data, então, está fixada aí para vocês, eu vou abrir lá as tarefas, né, separadamente para quem é do interno, para quem é do externo e do convalidado, para que vocês possam se organizar em relação a isso, mas todo mundo vai entregar um vídeo de apresentação. Tá? Isso eu estou pedindo para todos, justamente para vocês até poderem ter uma forma de relatar essa experiência de como foi essa segunda etapa do estágio, ok? Então, basicamente é isso, e aí qualquer dúvida que possa surgir, qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas aí, é só entrar em contato comigo. Esse material vai ficar disponível, é curtinho, né, mas vai ficar disponível para vocês na data da aula de hoje, tá? Vou interromper aqui a minha tela e a gravação. Aí eu já deixo salvo e vocês vão poder conferir qualquer coisa depois assistir novamente. Ok.